eu quero falar de um assunto que eu tenho recebido muitas perguntas acerca disso e eu resolvi, gravar um vídeo para poder tá compartilhando geral mesmo, que eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar muito, principalmente para as pessoas que têm interesse e tem um chamado para falar para muitas pessoas. Mas antes da gente falar, a gente precisa saber o que não falar. Então, o vídeo de hoje, eu queria que você assistisse até o final, sendo que a última dica, ela vai ser assim a chave mesmo para que você possa pregar. Então, hoje eu quero falar 10 erros que a pessoa não pode cometer na hora de pregar. Mas antes de eu falar desses 10 passos, eu queria que você sentasse a mão ativasse aí o sininho das notificações, se inscrevesse nesse canal e compartilhar geral aí com a galera, para que o YouTube entenda e entregue esse conteúdo para mais pessoas. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado, beleza? Tô contando com você, beleza? Então compartilha geral aí e bora pro vídeo. Dez erros que quem for ministrar, seja você ou uma pessoa que estiver comunicando a uma certa, não pode cometer. Eu separei aqui os que eu achei mais importantes, que eu mesmo já cometi na hora de falar para muitas pessoas. Então eu vou fazendo de ordem decrescente, e nós vamos chegar até na primeira. E eu queria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito. Então, em 10º lugar, é você ficar nervoso ou ansioso. Muitas pessoas chegam perto de mim e falam: nossa, André, mas quando eu pego no microfone, a pessoa fala até bem, mas quando pega no microfone, ela fica nervoso ou ansiosa e não sai nada, começa a suar frio. Você sabia que um dos maiores medos da humanidade é em falar em público? Esse também era meu medo, assim como a da grande maioria. Você sabe por quê que você fica nervoso quando você fala? É porque você tá tentando fazer e tá tentando levar essa mensagem para agradar pessoas. A raiz do nervosismo é que você está achando que é o que você vai fazer. Mas na verdade não é o que você vai fazer, é o que o Espírito vai fazer. Então a raiz do nervosismo e a raiz do orgulho, elas são as mesmas coisas. Quando a pessoa fala muito bem e ela é elogiada, ela é aplaudida ou as pessoas gostam, isso gera um certo tipo de orgulho. Então você tem que entender que não é sobre você, não é sobre aquilo que você vai falar, mas é aquilo que Deus vai fazer com aquilo que você vai falar. Você fica exatamente nervoso porque você acha que são as suas palavras. Não, ali você está sendo somente uma ponte, ali você está sendo somente um canal de Deus para ministrar na vida e nos corações das pessoas que estão te ouvindo. Então esse papel, eu quero deixar isso bem claro aqui, meu cidadão, esse papel de convencer a pessoa é do Espírito Santo. E você sabe por que você está assim tão ansioso? É porque você está tentando fazer o papel dele. Olha bem para os meus olhos aqui. Você não vai conseguir. E isso não vai conectar as pessoas. Então as suas ministrações elas serão ruins. Por quê? Porque você está tentando pela força humana. E pela força humana não vai.
O nono erro que as pessoas elas fazem quando elas vão ministrar é bem parecido com esse 10º aqui que eu falei. É você tentar agradar, cara. Rapaz, se nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, quanto mais você vai conseguir agradar, né? Você tá tentando pregar, você tá tentando agradar as pessoas, né? Aí você fica assim, nossa, não era para falar isso, né? Se as pessoas elas vão se ofender, será que as pessoas vão ficar chateadas comigo, né? E será que não vai parecer que é eu? Aí às vezes você tenta até colocar um terno, você até tenta colocar uma coisa para impressionar. Meu irmão, nada disso vai conectar. Por quê? Porque isso é muito artificial. É muito artificial, não está sendo você. Olha o que Paulo escreve na carta aos Timóteos 4, versículo 3. Porque chegará um tempo que eles não suportarão a sã doutrina, ou seja, o evangelho nu e cru, mas desejando ouvir palavras agradáveis. Ajuntarão para si mestres segundo os seus desejos, ou seja, só aquilo que eles querem ouvir. E eles desviarão o ouvido da verdade e eles voltarão para as fábulas. Sabe o que é uma fábula? É uma historinha de Era Uma Vez que você conta para as crianças e aquilo ali agrada e no final você fala e eles viveram felizes para sempre. Você faz isso para agradar a criança, para gerar ali, né, uma felicidade. E Paulo está colocando exatamente nesse contexto que essas pessoas elas começarão a exigir um cardápio de ministrações somente aquilo que vai massagear o ego. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que muito mais vale agradar a Deus do que aos homens. Muito mais vale agradar ao Senhor se você ministrar uma mensagem onde que todos vão sair ofendidos e só o Senhor contente, cara, você ganhou o jogo. Você ganhou o jogo. O importante é que a vontade e a voz do Senhor, ela sobressaia. A vontade do Senhor, através dessa ministração, ela sobressai. Não é o que as pessoas elas querem ouvir, mas é o que elas precisam ouvir. Beleza? Então, em nono lugar, não tente ficar agradando pessoa. Não tente ficar agradando todo mundo. Se nem Jesus Cristo agradou, quanto mais você vai se ferrar. Beleza? Em oitavo lugar, isso aqui eu já fiz demais. Quando eu estava começando, né, copiar o sermão de pastores na íntegra. Irmãos, eu já preguei, palavra por palavra, eu já preguei. Antigamente eu gostava muito das mensagens do pastor Silas Malafaia. Quem não acordava de manhã cedo, né? E não se impressionava. Pastor Silas Malafaia com mais de 30 anos de ministério. E eu gostava muito das mensagens dele. Eu ficava, nossa, uau, falando em cruzadas, em conferências. E, assim, às vezes eu me dava uma palavrinha para mim, uma oportunidade para me saudar, e eu assistia tanto aquilo ali que, assim, as palavras elas ficavam na minha mente, então eu repetia exatamente como ele, o que ele havia falado ali, e só que não era eu. Não tem problema você pegar ministrações igual, por exemplo, eu gosto muito de o Miles Moore, Luciano Subirá, até o pastor Silas Malafaia. Não tem problema você ter essas coisas como referência e você pode utilizar isso dentro das suas ministrações, mas você não pode pegar isso e aplicar com uma pessoa. É exatamente como Davi. Davi era especialista em funda. Saul era um guerreiro. Quando Davi foi matar Golias, Saul falou para ele: olha, toma todos esses equipamentos aqui para você lutar contra gigante. Mas, deixa eu falar com você, Davi era especialista em funda.
Então não adianta você querer utilizar uma coisa que não é sua, né? Aquilo ali Deus deu por um determinado tempo para aquela pessoa, para aquele momento, entendeu? Então o interessante é uma referência, o interessante é uma modelagem, não uma cópia. Então assim, você pode utilizar como referências, mas não tente ser essas pessoas. Você precisa ser você mesmo, dentro do seu perfil. Se você é uma pessoa que fala tranquilo, não tente ser um Silas Malafaia, que é uma pessoa, né? E aquilo ali é um perfil que Deus deu para ele, mas Deus ele te deu um dom para falar de um jeito. Então seja você. Em sétimo lugar, erros que as pessoas cometem na hora de pregar: falar mal de outros líderes. O fulano de tal, o fulano X, o fulano Y. Cara, não tem problema você falar de ideias, heresias e pensamentos, mas nunca citar um nome, lavar roupa suja nem altar. Irmãos, eu já vi muitas pessoas falando mal de outras e batendo em outras em cima de altar. Altar é lugar de pregar a palavra. Então, deixe a palavra pregar por si mesmo. Pregue a palavra. Altar não é lugar de ficar falando mal de outras pessoas. Beleza? Em sexto lugar, vai anotando aí. Se tiver um papel, vai anotando aí. É passar uma ideia de perfeição. Cara, eu já errei muito nisso. É você engrossar a voz, é você colocar uma roupa bonita, é você tentar impressionar. As pessoas vão olhar assim, duas coisas vão acontecer. Elas falam: poxa, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. E aí as pessoas começam a ver e começam a perceber inconscientemente um super-homem. Não uma pessoa que tem falhas, uma pessoa que tem erros, uma pessoa que tem debilidades, uma pessoa que tem falhas, uma pessoa que tem, né, que necessita também da graça de Deus. Elas vão começar a ver ali um super-homem e elas nunca vão se ver o suficiente que elas podem chegar nessa condição. E aí você sabe o que você vai gerar na vida dessas pessoas a qual você tem falado? Pessoas dependentes não de Deus, mas de você, das suas palavras, dos seus paliativos. Então, cara, a maior espiritualidade, eu ouvi uma coisa que me marcou muito. A maior espiritualidade de um homem é a sua humanidade. A Bíblia vai falar que Elias também teve as mesmas paixões. Então, cara, entenda uma coisa. Você vai errar. E não tem como. O negócio é não continuar no erro, mas você vai errar. Nós vamos errar. Eu errei demais nisso e continuo errando até hoje. Mas nós não podemos parar. E nós não podemos deixar de avançar. Beleza? E segunda coisa que a pessoa, quando você está fazendo essas ministrações, que elas não conseguem se conectar porque não é você. Elas te conhecem. As pessoas que estão mais próximas a você conhecem você falando manso, na naturalidade, brincando, o estilo que você tem, né? O estilo de roupa que você usa. E aí quando você vai pegar no microfone, você fica todo bobo. Aí você começa a rebuscar palavras que nem você sabe o que é. Então você começa a fazer um monte de trem, então aquilo ali não vai conectar não. Beleza? Então, cara, para de passar essa ideia de perfeição. Entenda que você também é homem, você sangra, você peida, você caga, tá bom? Em quinto lugar, tentar reinventar a roda, tentar falar de um assunto que nunca foi falado antes. Cara, nós já estamos 2000 anos depois de Cristo. Olha quantos pregadores falaram, trouxeram mensagem extraordinária. E não é errado você tentar buscar algo, uma revelação, não é errado isso, mas querer falar algo novo demais, algo para impressionar, em hermenêutica, coisa complicada e complexa. Cara, Jesus ele tinha uma habilidade fantástica. Ele falava dentro
do que as pessoas ali da sua época podiam compreender. Ele falava para pescador, ele falava para cobrador de imposto. Então ele utilizava sementes, ele utilizava redes, peixinho. Ele utilizava uma linguagem que dava e era compreendida por todos. Ele não tentava buscar. Jesus, se ele quisesse fazer uma coisa complexa, ele poderia até falar disso aí, tudo uma complexidade. Mas não, ele era um facilitador. Então, quanto mais você puder facilitar, melhor é. Tá bom? Então não tenta reinventar a roda, não. Não tenta inventar a moda, não. Deixa que a palavra, ela não volta de forma vazia. Não pode ser raso demais e não pode ser complexo demais que as pessoas não entendam. Nós temos que achar aqui um equilíbrio. Beleza? Em quarto lugar, vá anotando aí, hein? Erros que as pessoas cometem quando estão pregando. Não viver a mensagem que está sendo pregada. Cara, primeiro, antes de qualquer pregação, você precisa ser pregado primeiro. Isso precisa estar acontecendo na sua vida. Porque as pessoas, elas vão identificar muito mais com as suas dores do que com os seus acertos. Então, quando você está passando e as pessoas estão vendo que aquilo ali está acontecendo na sua vida e você ministra aquilo ao povo, cara, isso dá uma autoridade. A Bíblia vai falar que Jesus, quando ele estava no tempo dele de ministério, né, ele falou, essa autoridade ela vem do Pai. A autoridade é a autorização para falar sobre algo, que você esteja vivendo aquilo ali. Não tem como eu falar, você chegar num consultório, o médico falar assim que você não pode comer bolo, açúcar, etc. Se o cara tem mais de 150 quilos, parece um portão. Então não gera autoridade na sua cabeça. Fala, poxa, você vai pegar aquilo ali, aquilo ali fica teórico. Então as pessoas elas precisam ver que você está praticando isso. Os fariseus eram mestres em fazer isso. Eles davam regras para as pessoas que eles mesmos não cumpriam. Então você precisa pregar o que vive e viver o que prega. Beleza? Então, autoridade. Você precisa falar daquilo que você está vivendo. Em terceiro lugar, cara, não adianta você estar cheio de amor de Deus para falar para as pessoas se você não ama o povo que você está falando. Como assim, André? Não adianta, né? Você falar em exortação ou você falar em amor só porque é uma posição ali que Deus está te dando. Não, você precisa amar aquelas pessoas as quais está te ouvindo. Porque a partir do momento que quando você não ama, você vai descer o bambu, você vai falar com ódio, você vai falar e usando o nome de Deus ainda. Entendeu? Então você precisa, o amor ele tem que ser tanto na vertical quanto na horizontal, tanto de Deus para com você e de você para com os homens. Beleza? Você precisa amar o povo, porque a partir do momento que você ama o povo, você vai ser uma pessoa, você vai ter empatia, você vai sentir a dor, você vai ver que certas palavras que você vai usar, aquilo ali vai conectar, entendeu? Então, você precisa amar as pessoas quais estão te ouvindo. O segundo erro que as pessoas, que é muito complicado, né, é você ter uma ideia miraculosa, uma ideia fora do normal e achar um versículo para embasar aquilo, fora de contexto, pegar um texto isolado e embasar aquilo. Não. A Bíblia mesmo já vai explicar por si mesmo. Você não pode pegar um texto fora de contexto, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Heresia é tudo aquilo que foge dos princípios da palavra de Deus. Então você precisa ter uma ideia e observar o contexto, observar o versículo anterior, observar o versículo posterior, observar como que era a cultura, observar como que era o modo das pessoas daquela época, o Espírito Santo, o que ele está te revelando atrás daquela letra, que é chamado, a palavra rema é a revelação por trás da letra, logos é a palavra, rema é a revelação que tem por trás da... E você precisa contextualizar aquilo.
aí sim. E você não pode falar nenhum raciocínio, né? Você pode falar por tese, você pode falar por indução lógica, mas isso precisa estar embasado na palavra, tá bom? Você não pode pegar uma ideia apenas e pegar um texto isolado só para uma coisa que um coach, negócio, coisas de PNL falou, para embasar isso que você está falando, não. Beleza? E em último lugar, pra gente fechar com chave de ouro. Cara, essa aqui é a pior de todas. Você se esquecer de Jesus na sua pregação. Você fala de técnicas não sei do que, 7 passos não sei do que, mas você esquece que Jesus é que transforma, é que Jesus é que faz. Cara, o objetivo da ministração é você pegar um texto da palavra e aquilo ali se aplicar na vida da pessoa, colocar em prática, e Jesus que vai fazer a transformação na vida daquele indivíduo, beleza? Então você não pode esquecer Jesus, né, nas suas mensagens, né? Porque no final da sua mensagem, na conclusão dela, porque a mensagem ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. No final da sua mensagem, vocês precisam dizer o que essas pessoas, né, vão, o que eu vou fazer com que isso que ele falou. Cara, é só, você precisa terminar com Jesus. É só Jesus que vai dar força para que essa mensagem ela se conclua na vida dessa pessoa, né? E só Jesus pode ajudar aquela pessoa a cumprir o que aquele texto está mandando, entendeu? Porque se você não olhar para Cristo e não colocar Cristo no devido lugar, uma mensagem vazia e que o homem foi pro meio, que técnicas de coach foi pro meio. Então hoje se tá assim, grande, assim, técnicas de coach em lugar de pregação. Por quê? Porque Jesus já não está sendo o centro mais, tá bom? Então o fechamento da sua mensagem tem que ser Jesus, beleza? O seu sacrifício e a sua ressurreição e o seu poder por meio do Espírito Santo que opera em nós, beleza? Eu espero que esse vídeo ele possa ter abençoado você. E não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, né, o link para todo mundo que você conseguir mandar, né? Manda aí nos seus grupos de WhatsApp aí esse vídeo. Eu tenho certeza que futuros pregadores se levantarão e muitas vidas serão abençoadas através desse conteúdo, beleza? Não se esqueça, você é um jovem fora de série, um jovem que é parecido com Jesus, tá bom? Tamo junto, é só o começo. Tchau!